Pessoal do YouTube e do Facebook, eu estou aqui para dar continuidade à terceira parte do meu vídeo sobre os judeus e o judaísmo no mundo contemporâneo. E na nossa segunda parte, nós falamos um pouco sobre a criação do movimento sionista, falamos da criação do Estado de Israel e falamos também sobre os Haredim, que são um grupo de Ashkenazim que imigraram da Polônia, que imigraram da Lituânia para Israel, porém são um grupo antipatriota. Bom, é preciso esclarecer que os Haredim, eles realmente não cantam o hino nacional, eles têm licença para não servir o exército, eles se levantam quando tocam o hino nacional e até queimam bandeiras do Estado de Israel. Porém, eles não são antipatriotas ao ponto de se tornarem um inimigo do Estado, um perigo para o Estado, né? Como alguns grupos de terroristas islâmicos que estão na Cisjordânia e em Gaza, né? Como Hamas e o Fatah, e o Hezbollah, que está no sul do Líbano. Enfim, é importante a gente entender que também muitas pessoas que eram consideradas, que não eram consideradas judias, que nem sequer tinham a menor identificação com o judaísmo, foram identificadas como judias no tempo da perseguição mais intensa aos judeus na Europa, e foram obrigadas a deixar o lugar onde viviam. Muitos partiram, inclusive, para Israel. Bom, já que estão dizendo que eu sou judeu, se existe um movimento que está ajudando os judeus nessa guerra, então eu sou judeu e vou para Israel. Bom, falamos também sobre a questão da Lei do Retorno, que foi aprovada em 1950, alguns anos depois de Israel ter se tornado independente. A Lei do Retorno dá o direito a qualquer judeu, definido pelo critério do movimento sionista, a pedir cidadania israelense. Bom, o que é ser judeu segundo o critério do movimento sionista, a gente já falou que é nascer de mãe judia ou ser convertido por um rabino devidamente autorizado. Se o pai é judeu e a mãe não é judia, é cristão ou não tem religião nenhuma, o filho será judeu? Não. Somente se ela for convertida antes da gravidez por um rabino devidamente autorizado. Lembrando que ortodoxos não fazem conversão no Brasil, só a linha reformista, Ashkenazi. Enfim, bom, é importante também ressaltar que na criação do Estado de Israel, houve a criação dessa lei em 1900, a aprovação dessa lei, e posteriormente um partido chamado Knesset conseguiu fazer modificações nessa lei. A partir de então, não mais só quem era judeu poderia pedir cidadania israelense, e sim quem fosse descendente de judeus. Ou seja, se você tem um avô ou uma avó por parte de mãe ou de pai, né, você pode pedir cidadania israelense. Isso levou a Israel a receber uma quantidade de imigrantes enormes que se tornaram cidadãos israelenses. Lembrando que hoje a população de Israel está em 60% de judeus, de todas as tradições, e de 40% de não-judeus, em um estado oficialmente judeu. Bom, nós falamos do movimento sionista, que tinha como objetivo levar os judeus, que afirmam ser descendentes dos antigos hebreus, do tempo de Salomão, do tempo de Davi, enfim, à sua terra de origem, que seria a Palestina, Sião, né? Por isso o nome sionista, movimento sionista, sionismo. Enfim, a gente explicou sobre essa questão
do papel que as sinagogas que estão fora de Israel têm dentro dessa organização. E para explicar mais um pouco, a gente vai entender que as sinagogas, o papel das agências judaicas, né, das federações, como aqui no Rio a Fierge, em São Paulo a FISEP, elas têm o papel de integrar as sinagogas umas com as outras, um intercâmbio entre vários tipos de judaísmo com o Estado de Israel. É preciso lembrar que o sionismo foi uma ideia que empolgou muitos judeus, tanto que imigraram para Israel quanto que imigraram para outros lugares do mundo, simpatizantes do movimento sionista, que apoiam o movimento sionista. Por isso, as sinagogas que são alinhadas ao movimento sionista, os sócios das sinagogas pagam mensalmente uma taxa, né? E no mês de dezembro, no final do ano do calendário comum, quando tem que pagar o 13º dos funcionários, essa cota ela é dobrada. Uma parte desse dinheiro vai para Israel, como a gente já tinha falado, né? Uma parte fica na sinagoga para pagamento das despesas da sinagoga, tais como salários de funcionários, salários de rabinos, salários de diretores, de presidentes da sinagoga. Uma parte vai para a agência judaica e outra parte vai para Israel. Bom, a partir daí existe uma preocupação por parte das agências judaicas, dos judeus de uma forma geral, em relação ao terrorismo, a possíveis ataques às sinagogas. Isso por quê? Porque os grupos terroristas, Hamas, Fatah, Hezbollah e outros, Al-Qaeda, consideram todo judeu que coopera com o movimento sionista, estando dentro ou fora de Israel, um inimigo em pé de igualdade. Não importa se ele está dentro de Israel ou se está fora. Ele pode estar na Patagônia Argentina, pode estar na Sibéria. Se ele colabora financeiramente para que o Estado de Israel exista, ele é um inimigo da mesma forma que os que estão lá, né, no país, no Estado de Israel. Bem, a partir daí, as sinagogas desenvolvem um sistema de segurança avançado. Inclusive, esse sistema de segurança, os seguranças todos são judeus, são bem treinados, para atirar, para desarmar, enfim, para defender mesmo a comunidade judaica, se preciso, com a sua própria vida. Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha para falar sobre judaísmo hoje com vocês é isso. Um abraço a todos, shalom e até a próxima. Obrigado por vocês terem me ouvido.